Como é que uma promessa divina pode ser reafirmada mesmo quando a dúvida e a impaciência humana entram em cena? Hoje a gente vai mergulhar na história de Abraão para entender exatamente isso, a confirmação de uma promessa que, aos olhos humanos, parecia impossível. Olha, para a gente entender a profundidade do que vamos analisar, primeiro precisamos dar um passo atrás. A fé, veja bem, não é um evento isolado, um momento único. É uma jornada. E a revista Homens dos Quais o Mundo Não Era Digno nos dá um mapa bem claro dessa jornada, mostrando que ela tem etapas bem definidas. E aqui está o ponto central. A fé começa com um chamado, como aquele que tirou Abraão da terra dele. Depois ela é testada, e como é testada, durante a espera. E finalmente ela é consolidada, fortalecida, por meio de uma aliança. A história de hoje se encaixa exatamente nessa transição crucial, da longa e difícil espera para a poderosa confirmação da aliança. E essa fase da espera, ela pode ser a mais desafiadora de todas. Para a gente ter uma dimensão da força da confirmação que vamos estudar na lição 4, a gente precisa primeiro revisitar o momento de fraqueza que veio antes. A lição 3 mostra exatamente o que acontece quando a espera se torna longa demais para o coração humano. Pensa só, 10 anos se passaram em Canaã e a promessa do filho? Nada. A impaciência bateu forte e levou Sarai e Abrão a criarem o próprio plano, usar Agar, a serva egípcia, para gerar um herdeiro. Eles, na prática, tentaram dar uma ajudinha a Deus, uma atitude que, como a lição 3 bem aponta, nasce da ansiedade e acaba gerando conflito, dor, uma confusão enorme. E isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? Será que um erro humano, uma decisão apressada, tem o poder de anular uma promessa divina? Depois de um desvio de rota como esse, o que Deus faz? A resposta para essa pergunta é o tema central da lição 4, que a gente vai explorar agora. E a resposta que a gente encontra na lição 4 é simplesmente poderosa. Deus não cancela a promessa. Muito pelo contrário, ele aparece para confirmá-la de uma maneira ainda mais forte, ainda mais detalhada. A verdade prática da lição não deixa dúvida. A fidelidade de Deus é muito maior do que a nossa falha. Então, como é que Deus faz essa confirmação? O mais curioso é que ele não começa com uma repreensão, com uma bronca pelo erro com Agar. Não. Ele começa dando a Abrão e Sarai uma nova identidade, um novo propósito, que vem encapsulado em novos nomes. Agora, o que é realmente fascinante aqui é a profundidade dessa mudança. Naquela cultura, um nome era muito mais que um rótulo. Era a essência da pessoa, seu destino. Abrão significava pai exaltado, um título nobre, mas ainda assim pessoal. Ao se tornar Abraão, pai de uma multidão, sua identidade é reescrita em escala global. A mesma coisa acontece com Sarai. De minha princesa, um termo que a limitava ao universo de Abrão, ela se torna Sara, ou seja, mãe de nações. Deus não está só dando apelidos novos. Ele está, de fato, redefinindo a realidade e o propósito deles para o mundo inteiro. Só que, mesmo com essa identidade nova e com a promessa reforçada, a primeira reação de Abraão foi rir. Ele olhou para a realidade física, ele com quase 100 anos, Sara com 90. Isso mostra aquela luta tão humana de tentar alinhar a nossa lógica terrena com a possibilidade divina. A espera foi tão longa que havia fragilizado o coração dele. Depois de renovar a identidade, Deus passa para o segundo passo dessa confirmação. Ele formaliza a promessa de um jeito solene, estabelecendo o que a gente chama de pacto, ou uma aliança, com Abraão. E é muito importante entender isso. Um pacto não é uma promessa vaga, jogada ao vento. É um acordo formal, quase como um contrato sagrado que une as partes com muita seriedade. Envolve compromissos claros dos dois lados. Deus estava se amarrando, se comprometendo com Abraão e seus descendentes de uma forma legal e perpétua. E as cláusulas desse pacto eram transformadoras. Deus promete ser a proteção de Abraão, promete uma descendência que não daria para contar, uma terra como herança e o mais incrível de tudo, que através dele a bênção alcançaria toda a humanidade. O objetivo final nunca foi só uma nação, mas a redenção para todos. E para fechar, para que essa aliança extraordinária não ficasse só no campo das palavras, Deus institui um terceiro elemento de confirmação, um sinal físico, visível e permanente.
E este sinal, a circuncisão, tinha várias camadas. Primeiro, era uma marca física que distinguia o povo do pacto. Tinha um tempo certo, o 8º dia de vida. Mas, acima de tudo, o mais importante é que ela apontava para algo mais profundo, a necessidade de ter um coração totalmente entregue a Deus. O sinal exterior só tinha valor de verdade se viesse acompanhado por uma dedicação interior. Então, o ponto crucial que fica é este. A história de Abraão não é sobre a perfeição dele, de jeito nenhum. É sobre a fidelidade de Deus. Mesmo diante da impaciência, da dúvida, do riso de incredulidade, Deus não desiste da promessa. Ele a confirma, a detalha e a sela com um sinal. É uma demonstração de amor e de misericórdia que atravessa gerações. E com essa promessa finalmente selada, a jornada de Abraão entra numa nova fase. A fé dele será testada de novo, mas não mais pela espera. Agora, será pela necessidade de interceder diante da justiça divina contra Sodoma e Gomorra, um tema impressionante que a gente vai explorar na nossa próxima análise, baseada na lição 5.